Que eu gosto muito, um tema que faz muito sentido para quem quer viver essa experiência dentro da indústria farmacêutica. A pergunta é: será que tem um perfil para propagandista? Um dia, gente, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Essa pergunta eu já escutei muitas vezes ao longo da minha vida. Isso chega de amigos, de familiares, de pessoas que talvez de um familiar que sabe que você trabalha, quantas famílias, quantas mães chegaram em mim e falaram assim: será que o meu filho tem um perfil para ser um representante? Será que o meu sobrinho, médicos, fala assim: puxa, eu tenho um filho, eu queria tanto que ele fosse da indústria farmacêutica, será que ele tem perfil? Então, essa pergunta, ela é histórica. E hoje eu quero ajudar vocês a ter clareza sobre dizer para vocês mesmos: será que você tem perfil para a indústria farmacêutica, para ser um propagandista? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? É uma pergunta gostosa, a resposta muito interessante. Mas o fato é que todos nós passamos por nossos contatos e por onde você chegou até essa profissão. Isso é o que eu sempre recebi, né? As pessoas sempre perguntam: Olivar, por onde você chegou até a profissão? Você começou como é isso? Eu saí de uma cidade do interior de Minas Gerais, cidade pequena, e entrei na universidade, mas com 22 anos ali, eu mergulhei dentro de uma multinacional que fui extremamente presenteado por Deus. E muita gente pergunta: Olivar, como você chegou a essa profissão? Então vamos lá. Às vezes chega por indicação de amigos de família. No meu caso, foram os familiares da minha noiva na época. O irmão da minha noiva. Uma história linda demais. Não vou contar aqui agora, porque é uma história longa, mas foi por questões familiares. Tem pessoas que chegam por conversas informais, talvez seja muitos de vocês aqui. Olha, a pessoa entrou, vizinho, filho da minha amiga entrou, tá, tem um carro novo, é uma profissão que chama atenção, a pessoa logo ela se muda, ela transforma porque ela pega um carro zero, ela tá a pessoa sempre bem vestida, tem boas reuniões, bons hotéis, enfim. Isso acaba chamando e já atrai mesmo o mercado. Outras vêm porque tem uma insatisfação no trabalho atual, outras por questões de pesquisa de oportunidades. Se você fizer uma pesquisa hoje das profissões, você vai ver que a indústria farmacêutica ela participa dentro da área de saúde, está entre as profissões, né, extremamente bem aceita, encontrada no mercado. Então, isso é o cenário que torna-se a indústria farmacêutica altamente atrativa, né? E mais do que nunca, nós estamos vendo agora, e eu tenho percebido isso de uma forma muito intensa com todos os níveis de classe social. Então, a indústria farmacêutica ela tem uma atração muito grande por tudo que ela é. A indústria farmacêutica, quem conhece, apaixona. Dificilmente alguém que passa pela indústria farmacêutica não gera paixão. Eu sou um exemplo claro disso. Eu fiquei 33 anos e 11 meses, e eu falo isso, você pode perguntar para qualquer pessoa, a meu discurso é o mesmo. 33 anos, 11 meses, todos os dias eu trabalhei como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Desafio qualquer pessoa que trabalhou comigo e falou assim: o que que o Olivar sempre falava? Todos os dias eu começo como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Sabe por quê? Paixão. Paixão. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa avaliar. A indústria farmacêutica é um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. A indústria farmacêutica, ela tem outro ponto importante. Desculpa, apertei aqui errado. A indústria farmacêutica, ela é um setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Por que isso? Em crise, ela cresce. Nós tivemos a crise da pandemia, o mercado cresceu absurdamente. Então, o que muitas vezes leva a desemprego, vai perdendo posições, a indústria farmacêutica ela abre posição. Então, isso se torna um mercado de carreira. E eu estou, assim, para ver outro mercado com possibilidade de crescimento de carreira como a indústria farmacêutica. É impressionante. Então, tudo isso faz a gente parar e enxergar esse mercado. E o mercado global, que é um boom, é um gigante, né? Para vocês terem ideia, eu fiz questão de trazer isso aqui para você entender, porque antes de falar do seu perfil, você tem que entender onde você está inserido, para você entender a dinâmica da indústria farmacêutica e a competitividade e o porquê você precisa ter um preparo especial para viver essa experiência. Então, olha só.
Dados mostram que mais de 1,7 trilhão de dólares representa o mercado farmacêutico mundial. É algo impressionante. A projeção em 2034 é ultrapassar 3 trilhões de dólares. Ou seja, um crescimento médio anual de 6% ao ano. É gigante. Isso aqui atrai, os investidores sabem disso. Quando você olha para os principais fatores desse crescimento, você olha, primeiro, pelo envelhecimento da população, certo? A população, ela está envelhecendo. Segundo, o aumento das doenças crônicas. Porque à medida que a população envelhece, mais doença crônica acontece. Diabetes, hipertensão e por aí fora. Então, uma pessoa idosa, a chance que ela tem de consumir medicamento, polimedicado, a gente pode falar assim, que toma vários medicamentos, é altíssima. Ou seja, é uma pessoa que consome mais. Então, e a população está aumentando, a idade aumentando, o envelhecimento acontecendo. Ou seja, o mercado farmacêutico é muito promissor, muito crescimento. E aí, a gente tem que pensar também que tem um avanço em terapias biológicas, né? Especialidades em medicamentos de alto valor, que é medicamentos de alta rentabilidade. A tendência das multinacionais é apostar muito em biológicos, porque chamados alto custo. Fiquem de olho nisso. Claro que não é a porta de entrada, mas é algo que vocês têm que enxergar isso no futuro, tá? E aí, vamos pensar no mercado farmacêutico brasileiro, onde nós estamos. Só para vocês terem uma ideia, eu quero que vocês tenham consciência disso, que em 2024 o mercado farmacêutico brasileiro faturou cerca de 160 bilhões. Gente, dá para ter noção? 160 bilhões foi o faturamento farmacêutico brasileiro em 2024. Um crescimento em torno de 13% em relação a 2023. Em 2023 o mercado cresceu, em função da vacina, vocês lembram disso? 22, 23 o mercado cresceu muito. O Brasil está entre os 10 maiores mercados farmacêuticos do mundo. Se você pegar dados, a IQVIA, que é uma empresa que faz todo o levantamento de mercado, ela aponta os maiores os mercados, mas existe hoje Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Brasil. O Brasil é o país de maior faturamento da América Latina. Então, olha só, mais de 6 bilhões de unidades de embalagens comercializadas. E aí, pessoal, não basta só esses números, você tem que entender por que que eu quero voltar a dizer para você, gente, se ligue nisso aqui, porque toda, todo o cenário, você tem que olhar o contexto desse cenário. E por que que o mercado farmacêutico é um mercado de oportunidade? E vocês estão no caminho certo de entender isso. Se o mercado, em termos de valor, ele é representativo, imagine agora o que está vindo, que está algo silencioso. Quem aqui tem familiar que é médico? Quem aqui de vocês? Eu não vejo todos, mas tem alguém? Levanta a mão, só para mim saber. Eu tenho, meu filho é residente. Meu filho faz residência de endocrinologia. 26 anos, 27 anos. Geração, vou chegar nisso para vocês. Nós temos hoje, de acordo com o CRM, 637 mil médicos no Brasil. Existe uma projeção que em 2030 nós teremos 1 milhão, ou um pouco mais de 1 milhão de médicos. Agora, se ligue também nessa informação. Hoje, a geração Z, se vocês não se conectaram ainda com essa questão das gerações, também se ligue nisso. Hoje, a geração Z, que nas pessoas que nasceram após 95, e alguns de vocês aqui, com certeza, geração Z, essa geração representa médicos em torno de 15%. Em 2030, essa geração vai aumentar muito. A geração X, que hoje representa a casa dos quase 30, 28, ela vai perder. Olivar, mas o que que tem a ver isso? Gente, tem tudo a ver. Eu tenho falado isso direto para as pessoas da indústria farmacêutica, a liderança da indústria sabe disso. Está mudando o perfil do médico, a forma de comunicar com o médico.
E aí que entra perfil de vocês. Se ninguém nunca falou isso para você, eu estou trazendo para vocês aqui agora. Nós estamos vendo uma mudança no comportamento do perfil do médico nos próximos 5 anos. E a pergunta é: qual será o perfil dos profissionais ideal para comunicar com essa nova geração? Vamos falar sobre isso. Então, vamos pensar nas tendências dos próximos anos. O que vai acontecer? Primeiro, o crescimento que vai acontecer no valor do mercado brasileiro em torno de 5 a 7% ao ano até 2030. Um crescimento gigante. Esse é um ponto. Segundo, a gente vai olhar aqui alguns segmentos com maior expansão. Por exemplo, medicamentos especializados, oncologia. Gente, oncologia. Se um dia vocês enxergarem isso, preparem para a oncologia. É um mercado promissor, de rentabilidade para quem trabalha. Imunologia, que são as doenças são os biológicos, doença rara. Cardiometabolismo, doenças crônicas. Então, esses segmentos são os segmentos que estarão dando sustentabilidade a essa expansão do mercado farmacêutico. Claro, isso aqui é só para trazer uma noção para vocês, porque vocês não adianta falar de perfil se não gerar uma consciência que nós estamos dentro de um mercado em transformação, transformação do perfil, do jeito das pessoas que recebem a nossa mensagem, que são os profissionais médicos e a própria liderança das grandes organizações. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: afinal, o que isso implica para o meu perfil profissional? O que isso vai mudar para mim? Eu só quero trabalhar. Não, não, não é isso. É muito mais do que você querer trabalhar. Você precisa ter a mentalidade de alguém que esteja inserido numa visão que nós teremos, com esse crescimento do mercado, mais produtos. Nós teremos mais empresas, startups, estão chegando várias empresas, fusões, empresas comprando pequenas empresas. Esse mercado agora, por exemplo, o Lilly, mexeu no mercado como um todo. Pfizer está comprando startup, gente que tem pesquisa, molécula. Então, tem muita coisa acontecendo e está chegando com um salário alto. Nós temos mais concorrentes. E aí, pessoal, tem um ponto importante: uma adaptação ao novo perfil do médico. Então, esse cenário de produtos novos, mais empresas, mais concorrentes, associado a um perfil de médico novo, e quando eu disse perfil novo do médico, é o seguinte: por exemplo, vou dar um exemplo do que eu tenho dentro da minha casa. O meu filho, com 26 para 27 anos, faz residência. A forma que ele tem de adquirir conhecimento é totalmente de um médico de 40, 50 anos. Eu faço palestra para médicos. Eu falo sobre isso para médicos. E os médicos mais geração Z e X, eles estão meio que apavorados. Por quê? Porque uma nova mentalidade de médicos que está utilizando tecnologia, um atendimento. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, vou falar isso para vocês. Fiquei sabendo agora, antes dessa aula, minha esposa me contou que o meu filho, como residente, já foi contratado por uma empresa para fazer um atendimento online no tempo vago dele. Então, isso é uma tendência que vai mudar por completo o perfil também do representante. Que negócio mais que interessante isso. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre isso, eu falo exatamente do que está acontecendo que vocês estão vendo na minha tela agora. Porque esse mercado com essa dinâmica, com essa potência, esse mercado que promissor em transformação, ele também é cruel. Ele também tem causas dores. Se vocês aqui nunca receberam um e-mail desse, possivelmente em algum momento vocês podem receber. É você olhar para a indústria farmacêutica, você se preparar, você se inscrever.
e alguém diz para você assim, após a análise cuidadosa do seu perfil para a posição de propagandista, identificamos que você ainda não possui alguns requisitos esperados para a posição. Portanto, não será possível. Agradecemos seu interesse na vaga de representante comercial X. Agora, por que que isso acontece? É porque eu não tenho perfil ideal para esse mercado, porque eu não estou sabendo utilizar o meu perfil para esse mercado. É aí que começa a surgir as dúvidas e começa a bater algo que você fica pensando, eu não vou conseguir entrar nesse negócio. Porque diante desse momento, essa grandeza da indústria farmacêutica, se tornou algo muito atrativo, algo que as pessoas de várias profissões, hoje eu vejo gente de várias profissões, gente. Tem nutricionista que nós temos aqui, uma própria nutricionista, gente do direito, da economia, gente de farmácia, veterinário, odontólogo, administração, vários segmentos. Então tem gente de tudo aqui. E por que está buscando? Buscando para seguir uma carreira, para viver uma oportunidade. Eu sou da área de comunicação, mas eu fui para a área de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, mas foi dentro, isso desenvolvi dentro da indústria. Agora, esse tipo de mensagem para alguém que está sonhando, ela dói, porque ela simplesmente diz não, ela não fala o porquê. E aí começa a bater aquela dúvida, porque eu falo sempre da questão da crença limitante. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma crença, uma ação, uma comunicação, e vai surgindo as crenças. Então, pessoal, o quanto isso é sério. E aí a gente vai pensar no seguinte: o perfil não é algo que define, não é opinião. Ele é muito mais que isso, ele é compatibilidade. E o que que eu quero trazer para vocês aqui? Perfil não é autopercepção, não é opinião de amigos que expressa vontade, não é isso. Porque é muito comum alguém falar assim: você tem o perfil para ser representante. Eu já falei isso para muita gente e acertei. Já identifiquei gente jogar futebol comigo, trouxe a pessoa e hoje é gestor de grandes empresas. Percepção, por quê? Eu estava dentro do negócio, eu conhecendo o negócio, eu sabia o que estava acontecendo. Mas boa parte das pessoas fala assim: olha, você tem perfil. E não é assim comum as pessoas perguntar: olha, o meu filho tem perfil. Né? Então, perfil, ter e não ter, é muito mais, porque perfil é aderência entre quem você é e o que a função exige. Então, ter e não ter não está ligado à autopercepção. Porque se você ficar só na autopercepção e a opinião de amigos, de vontade, isso não é ter perfil. Às vezes eu comento com as pessoas e vou falar exatamente do que está acontecendo hoje. Alguém fala assim: olha, eu tenho um amigo que tem o perfil da indústria farmacêutica, o cara conversa bem demais, ele comunica bem demais. Eu falo: ah, é? Tá bom. É sério? Não, ele é muito bom, comunica bem. Eu falo assim: qual é o nome dele? Vou pegar o nome do André, tá? André Freitas. Eu vou lá no LinkedIn e olho lá, cadê o André Freitas? Não, não existe. Aí eu pergunto: ele tem perfil, ele é comunicador? Porque no passado, alguém que falava bem em público era um bom comunicador. Hoje, a comunicação não é só mais falar. Porque a comunicação não é só verbal. Então, eu estou trazendo isso para trazer clareza para você sobre todo esse movimento, porque tem muita gente que está se posicionando em algo que não define aquilo que a pessoa realmente é. Então, hoje, quando eu falo se a pessoa tem perfil, eu vou olhar todas as competências, e as competências elas têm que se apresentar de forma consistente. Então, perfil é alguém que tem aderência entre quem você é e o que a função exige. Isso sim é ter perfil. E agora, entender se o seu perfil é o certo. Isso é muito importante. Então, entender, quando você entende se o seu perfil é o perfil certo, você é alguém que não desiste cedo de uma vaga. Você não desiste quando alguém diz não, quando você recebe uma comunicação não. Você não desiste de
enfrentar duas, três vezes, porque você tem clareza que seu perfil está ali. Você está bem orientado. Não deu certo agora, mas vai dar certo. Você ajuda as coisas a se encaixar, você ajusta o seu plano, a sua rota. E você dá clareza do que você precisa desenvolver. Isso sim é você entender o seu perfil. E se vocês saírem daqui dessa noite, somente com essa resposta aqui, somente ciente que não dá para desistir diante de um não, eu vou ficar muito feliz. Mas tem muito mais que isso para vocês nessa noite. O que que o mercado realmente avalia de alguém que está buscando? Primeira coisa. A primeira coisa. Então, eu vou começar a passar para vocês aqui alguns insights, tá? O que o mercado realmente avalia são pessoas que têm a capacidade de trabalhar com autonomia. Olivar, mas como assim? Porque o trabalho do representante da indústria farmacêutica ele é externo. Ele trabalha sozinho. Ele sai de casa, ele que determina. No passado, existia chamado ponto de encontro. No passado existia isso. Hoje não é mais assim. Então, é alguém que tem que ter autonomia para definir. É alguém que, sabe, não tem uma supervisão em cima. Existem algumas empresas que sim, tem isso, mas não é mais como no passado. Então, hoje você tem que definir, você tem que ter autonomia, saber que horas você começa, para, o que você faz, para onde você vai. Você tem que ter isso. Você não pode esperar alguém falar para você, o seu chefe dizer para você, ó, vai essa semana para tal região, para tal setor. Não. Você tem que olhar e falar assim, eu preciso de atuar aqui nessa região. Alguém que tenha disciplina pessoal. Eu sou muito disciplinado, gente. Quem convive comigo sabe disso. Quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu sou disciplinado. Muito disciplinado. Sabe por quê? Eu aprendi. Porque eu tenho mais tempo de indústria farmacêutica de vida do que fora da indústria farmacêutica de vida. Tem gente que fala assim, cara, como você consegue? Eu acordo 4 horas da manhã para treinar. Disciplina. Estou dando um exemplo, mas por quê? Disciplina pessoal. A indústria farmacêutica, ela faz você desenvolver isso. Mas você tem que ser alguém disciplinado. Indisciplina não combina. Então, você quer saber se você tem perfil? Como é que você tem disciplina com você mesmo? Um exemplo, tá? Vamos lá, eu vou falar mais para vocês. Organização e planejamento. O que que o mercado realmente avalia? Então, falei de coisas que está ligado ao quê? Ao dia a dia de alguém. Então, alguém que não seja organizado, que não tem planejamento, que não sabe lidar com isso, é muito difícil ter um perfil para a indústria. Então, vamos lá. Alguém que sabe contornar a rota dele, saber lidar, saber planejar, saber o que fazer, para onde ir. Alguém que tem uma agenda. Alguém que sabe, que controla. Ai, meu Deus, esqueci. Nossa, esse aqui não estava, não programei. A vida vira um embaraço. Se a sua vida realmente for assim, você tem que avaliar se você tem o perfil para entrar nesse mercado. É sério isso. Se você é alguém que não consegue contornar, lidar com a sua vida, com as suas responsabilidades, você tem que parar e entender: será que eu estou no lugar certo? E alguém que saiba priorizar, por exemplo, médicos. Porque chefe não vai ficar falando para você lá, ó, vai no médico tal, no médico tal. Não vai. Você tem que saber. Você tem que ter organização, planejamento. E principalmente, uma competência-chave, gestão de território. Então, estou passando aqui para vocês mais um ponto de algo que o mercado realmente avalia para alguém que tem o perfil. Até agora, você deve estar avaliando você mesmo aí. Eu gostaria que isso acontecesse mesmo. Tá? Outro ponto que o mercado avalia. Talvez muita gente confunde falar muito com comunicação. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Tem muita gente que confunde falar muito com comunicação. Não é falar demais que se torna comunicativo. Comunicação, ela vai muito além disso. E é aqui que está pegando muita gente, porque a principal competência
A principal competência que o mercado hoje espera de um profissional para a indústria farmacêutica é comunicação. A segunda é inteligência emocional. Falei isso essa semana para a aula para Solange. Não foi isso, Solange, que eu falei para você? Não, não, você estava em outra turma, não foi? Foi para outra turma. Você já foi propaganda. Tá vendo? Foi para outra. Mas já falei isso para você, já falei. Ah, em síntese, gente, comunicação é aquilo que faz você se conectar com o seu meio. Aí eu vou voltar exatamente no que eu estava falando. A pessoa fala assim para mim, cara, eu queria tanto entrar na indústria farmacêutica, eu sou um cara que eu tenho uma facilidade para comunicar. Aí eu falo assim para a pessoa, sério, então esse é um ponto que você tem. Sim. Aí eu falo assim para a pessoa, vou dar um exemplo aqui, tá? Esther Moraes, que bom saber que você é comunicativa. Esther, deixa eu olhar seu LinkedIn. Aí eu olho lá e falo assim, cara, eu não estou vendo Esther aqui. Aí eu procuro lá, não vejo essa Esther. Aí eu pergunto, será que essa Esther é comunicativa mesmo? Estou dando só como exemplo, você está na minha tela aqui, tá, Esther? Não existe isso, tá? É, a grande questão, pessoal, é que comunicação para o momento do contexto da indústria farmacêutica hoje é alguém que fale bem, que sabe relacionar, sabe posicionar, se apresentar, que olha um LinkedIn, eu enxergo ele. E eu quero perguntar para vocês, que vocês estão aqui nessa noite. Parabéns por você estar aqui nessa noite, para você escutar isso. Isso que diz muito sobre a sua vontade. Qualquer um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês que participando dessa conversa, estão me escutando, se eu olhar o LinkedIn de vocês, eu vou enxergar verdadeiramente quem é você? Se você não conseguir ou não estiver ainda passando essa visão, também é um ponto de atenção. Por que você está falando nisso, Olivar? Porque eu disse para vocês agora há pouco que nós estamos tendo uma mudança no perfil de profissionais. E aí, pasme, não é a crítica para ninguém aqui, porque eu não faço crítica, eu falo aquilo que eu falo com propriedade, que é meu mundo, que eu também era assim. Tem muitos gestores, muitos representantes que já estão dentro da indústria há anos que não conseguem, não trabalham, não têm o hábito de utilizar uma rede social, um LinkedIn, e não é percebido. E o mundo hoje dessa classe médica é exatamente esse. O mundo corporativo é exatamente esse. Hoje, quando você buscar uma vaga, uma posição, você tem que, ao invés de você indicar, você tem que ser percebida lá no seu LinkedIn. Eu ensino isso muito na minha mentoria. Eu pego nisso com as pessoas. Não tem jeito. O mercado está exigindo isso. E cada dia que passa, mais e mais. Então, por que eu estou dando ênfase na comunicação? Porque é a principal competência para quem quer entrar na indústria farmacêutica e para quem quer saber se tem perfil ou não. Comunicação profissional. Tem mais. Clareza. Ser claro naquilo que busca. Outro ponto importante que é avaliado: responsabilidade por resultado. Nós temos que pensar que a indústria farmacêutica existem muitas métricas, sabe? Mas você trabalha com metas. Quem não gosta de meta não vai para esse mercado. Existem indicadores, existem comparações de setor. Não é para expor ninguém, mas é sempre assim. Se vocês olharem para isso, vocês vão ver muitos. Eu tive muitas conquistas ao longo da minha vida. Muitas conquistas. Por quê? Eu sempre consegui administrar os resultados com responsabilidade, com estratégia. E automaticamente eu ganhei muitos prêmios com isso. Lá, de dedicação, trabalho, qualidade do trabalho. Mas foram pontos que eu precisei de trabalhar, por quê? Sempre comparado. Então, essa é a indústria farmacêutica. Aí você avalia esse ponto, responsabilidade por resultado. Eu gosto disso, eu assumo responsabilidade. Quem costuma confundir algumas coisas assim com indicação, idade, formação, não trabalho na indústria. Então, o que acontece? Esses pontos,
que eu estou agora apontando para vocês, com certeza, vocês, em algum momento, vocês já se conectaram com eles. É o que costuma confundir muita gente, talvez confundir você. O primeiro ponto, idade. Formação. Eu não sou da indústria, não conheço ninguém da indústria, eu não tenho ninguém para me indicar. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Por que que eu fiz questão de trazer aqui idade? Aqui tem alguém de 50 anos com a gente nessa noite? Fora eu? Acredito que não. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô com 48. 48, Charles. Ok. Tá muito jovem, tá? Tem que ser assim. Mentalidade nossa, muito jovem. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu lembro logo quando eu comecei o meu trabalho aqui, juntamente com o André, com a Ju, eu fui procurado por um amigo de 61 anos e havia se demitido e ele falou, cara, eu quero voltar para o mercado. E eu pensei, meu Deus, desafio que eu estou conversando. E nós preparamos, ajudei ele a se estruturar e ele voltou para o mercado aos 61 anos de idade. Agora, eu tenho que ser muito claro com vocês aqui, tá? Sou muito claro com isso. Você tem que ter consciência que a idade ideal para você ser mais competitivo é entre 25 e 38, 40 anos, mais competitivo, tá? Passou de 40 anos como o Charles, por exemplo, 48 anos. Charles, você é tão competitivo quanto alguém de 30? Não, não é. Você tem que ser mais, você tem que ser mais bem posicionado para você mostrar que você tem mais chance, que vale a pena acreditar em você. Aí, o que eu quero, e gente, tenho que ser muito claro com vocês aqui, com muita responsabilidade com vocês. Eu não falo as coisas para gerar, para gerar assim, algo agradável. Não, tem que ser correto, responsável, exato com vocês, tem que ser claro com vocês. Tem empresas que elas não falam, elas não escrevem, mas elas sim têm limite de idade. Tem empresas. Você não vai ver isso escrito em lugar nenhum, mas tem. Então não se assustem quando, se você tem aí, tem empresas que gostam de 25 a 34 anos, 32 anos. Tem empresas. São pouquíssimas. Tem. Tem empresas que não têm importância. E agora está lançando alguns programas de 50 a mais. Uma forma de apoiar. Eu já contratei pessoas de 50 anos. E fui extremamente feliz, muito resultado. E essas pessoas continuam até hoje onde eu contratei. E já estão hoje com quase 60. Pessoal, idade é um ponto que tem que ser conversado com cada candidato para ser bem trabalhado no processo. Até na apresentação sua você tem que ter cuidado, mas a idade, sim, ela é relevante, merece uma atenção especial. Não estou dizendo que não contrate nem que contrate, estou dizendo que é um ponto que tem que ser trabalhado. Vamos lá. Formação específica. Eu tenho certeza que alguns de vocês têm dúvidas sobre isso. Houve um momento, primeira coisa, deixa eu voltar aqui. Ter curso superior é obrigatório. Curso superior, certo? Houve um momento que e surgiu como tendência que era a área de saúde o grande negócio. Farmacêutico, nutricionista. De, algumas empresas começaram a colocar isso como pré-requisito. Depois isso caiu, por quê? Não foram tão felizes porque estava limitando muito. Por exemplo, a vice-presidente da GSK, que hoje na América Latina, trabalhou comigo, eu treinei essa pessoa. Ela é engenheira. Hoje ela é uma líder, foi presidente, chegou a ser presidente da Pfizer em alguns países. Começou minha equipe. E hoje
é uma líder, mas é engenheira. Não sei se é engenharia elétrica, eu sei que ela é engenheira. Então, tem curso de todo lado. No entanto, hoje, alguém que é da área de saúde, farmacêutico, nutricionista, odontólogo, essas pessoas, se, numa condição de posicionamento igual, alguém de outra formação, ele tem um diferencial. É um diferencial. Não adianta. É um diferencial, sim. Então, a área de saúde é um diferencial. Mas o que pesa não é o currículo, é como você se posiciona. Então, a formação específica vai fazer grande diferença? Não vai. Ela vai te ajudar como diferencial, mas diferença em si por si, não faz. Não faz. Você pode ser um farmacêutico, você pode ser alguém que é um nutricionista, um odontólogo. Se você, numa entrevista, você for inferior alguém que é uma da área de administração, ou direito, ou de economia, você vai ficar de fora. Então, não define a sua posição pelo seu curso, tá? É só um diferencial. Estou deixando isso muito claro para não gerar dúvida. Vamos lá. Ser da indústria farmacêutica. Ser e não ser da indústria farmacêutica. Deixa eu dizer uma coisa. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o mercado está mudando? É para vocês entenderem isso aqui, ó. A indústria farmacêutica, ela está gerando oportunidades para novos talentos, para novas mentalidades, nova mentalidade. Profissionais da indústria farmacêutica que estão perdendo posições, estão tendo dificuldades. Profissionais da indústria farmacêutica que são bons, bons. Agora, excelentes, profissionais da indústria farmacêutica, excelentes, excepcionais, essas pessoas, eles estão mudando dentro da própria indústria. Por isso que às vezes surge uma vaga, no processo nem abre direito, já tem alguém ocupando, porque já foi lá e buscou. Eu já fiz isso também. Ah, mas por que soltou a vaga? Porque é obrigado a publicar uma vaga. Mas você pode fazer como candidato identificado. Então isso acontece. Sobretudo para essas posições de destaque, grandes vagas. Agora, as empresas, sobretudo o grupo, por exemplo, o Grupo Eurofarma, o Grupo MS, a Ipera, esse pessoal, o Axê, Libs, estão de olho em talento. Gente talentosa, gente que chega no processo e tem talento. Agora, como é que você se apresenta como talento se você não se organiza os princípios básicos para você se apresentar? Porque a primeira coisa que você tem que vencer hoje é um robô. Mas você nem sabe mexer com isso. Eu te pergunto, você tem a competência? Ah, mas o seu currículo nem se conecta com a posição. Ok, você não é obrigado a saber, mas você pode buscar alguém para te ajudar. O que você não pode é ficar batendo numa tecla, a mesma coisa, tentando, achando que a quantidade vai mudar a sua história. Eu, quando comecei, não existia essas plataformas, mas eu fiz o movimento necessário para que eu pudesse entrar aos 22 anos de idade. Fiz networking. Eu ia nos representantes da porta do hospital, olhava que esse cara bem vestido, eu chegava e falei, cara, como é que é? Tudo bem? Me conta um pouco sobre o que que você faz. E era assim, moçada. E eu fui chegando, eu era menino, 21 para 22 anos. Mas eu tinha um sonho de entrar na indústria farmacêutica, eu sonhei com esse negócio, porque um dia os tios da minha esposa me contavam essa história, o que que era. Eu falava, eu quero esse negócio para minha vida. E eu era um funcionário federal de 22 anos, que eu passei no concurso e eu disse, vou largar esse negócio tudo e vou seguir minha carreira. Todo mundo achou que eu era maluco, mas eu não fui maluco. Eu fui alguém que tive coragem de assumir a responsabilidade aos 22 anos para chegar onde eu cheguei. Então, hoje, o meu papel é ajudar você a enxergar e você entender que não precisa ser da indústria farmacêutica para você ter um perfil ideal. Eu quero que você tenha clareza disso. Por que que eu falei que o mercado está mudando? Gente, as empresas estão de olho em novos talentos. Eu não posso, eu tenho um sigilo, eu não comento o que acontece comigo nas minhas sessões, que eu atendo gente por todo o Brasil, de todos os níveis. Essa semana, eu atendi uma pessoa que era jogadora de vôlei profissional fora do Brasil e voltou, quer
já está dentro da indústria, quer crescer na indústria. Eu achei o máximo. Cara, que coisa linda, que talento. É isso que está acontecendo. É gente que está buscando. Então vocês têm que sonhar com esse negócio. Não olhar para a circunstância. Alguém está na indústria, está fora da indústria. Não! Eu não sou da indústria. Eu já contratei em Belo Horizonte. Procure depois, Cibele Gonçalves. A Cibele é gerente do Itaú. Eu tive uma vaga em Belo Horizonte antes da minha aposentadoria. Foi a minha última contratação. Acho que é a Cibele Gonçalves. Tinha cheio de gente com experiência. Quando eu conheci a Cibele, que não sabia nada de indústria, para entrar na Pfizer multinacional, essa menina que eu quero. Deixei todo mundo para fora e busquei a Cibele. Hoje a Cibele cresceu. Gerente do Itaú, menina de 20 e poucos anos. Não ter indicação. Ah, meu Deus. Isso aqui tá. Gente, não tenha isso na cabeça. A indicação serve para quando é uma posição, como eu disse para vocês, ela serve para ter um valor de percepção. Eu estou com várias pessoas em alguns locais que alguns gestores me pediram, que sempre o gestor me pede, Olivar, se tem alguém, eu indico. Mas eu indico para que a pessoa seja avaliada, ela não define a posição. Agora, você ser percebido, você vencer um robô, você ir para uma entrevista com autenticidade, alguém que olha para você e fala assim, esse moço é bom, essa menina é diferenciada. Isso sim, isso supera qualquer indicação. Então, é uma crença que você tem que apagar isso. Gente, isso é verdade. Eu estou falando para vocês do meu coração para vocês. Aí a gente vai pensar o seguinte: puxa vida, diante de tudo isso, perfil é base, mas a aprovação depende de algumas coisas. Vamos ver. Competências chaves. Perfil é base. Mas se você não tiver a competência chave, se você não tiver habilidade específica, se você não tiver preparo para um processo seletivo, você pode ficar de fora. Muita gente tem perfil, muita gente boa, mas ela é reprovada por falta de estratégia. É lamentável isso. Vocês já escutaram alguma vez alguém falar assim, ó, fulano é leão de entrevista? É uma expressão comum no mundo farmacêutico. Hoje eu falei isso com uma pessoa que eu estava auxiliando. Ah, fulano ele é o leão de entrevista. Esse cara, ele passa em tudo. Por quê? E é verdade. Porque processo seletivo, perfil, não é história. Ninguém, depois que você contar a sua história de vida, ninguém vai saber a sua história, vai saber a percepção que você passa. Então, o perfil, aquilo que você se apresenta, deve ser algo que você deve dar sustentabilidade através do quê? Das suas competências, das suas habilidades, do seu preparo, porque muita gente só com perfil, com currículo, não consegue entrar e tenta várias vezes e fica de fora. E é muito triste quando você vê alguém que, de forma intensa, procura oportunidades e não consegue realizar. Então, eu estou falando isso para vocês aqui porque talvez o que a gente mais precisa pensar quando fala de uma oportunidade na indústria farmacêutica de perfil é que você precisa de ter um acompanhamento direcionado para você realizar o sonho. A indústria farmacêutica ela é competitiva e você precisa de habilidades técnicas. Você precisa entender o que a indústria realmente busca. Qual é o papel do representante, do propagandista e como ele pode se destacar no campo? Você tem que entender isso, tem que ser claro para você. Essa história tem que ser contada, porque isso é técnico. Não é porque você vende livros que dizem que o vendedor de livro ele é muito bom, não é porque você vende livros que você vai conseguir entrar na indústria farmacêutica. No passado agora está ficando mais difícil.
Por isso que está uma enxurrada de gente dando curso, fazendo de tudo para esse mercado. Gente que nem nunca trabalhou na indústria está passando curso. Porque descobriram que é uma porta de entrada. É preciso ter habilidades de seleção. Você tem que ter currículo estratégico. Você tem que ter um LinkedIn que atrai com palavras-chave, que atrai recrutador. Você tem que ter aplicações inteligentes, sabe, que ajuda você a ser seguro. Você tem que participar de entrevistas com confiança, com autenticidade. Você tem que ter uma simulação real. Esses últimos dias, eu estou muito sobrecarregado. Sabe por quê? Graças a Deus, boa parte das pessoas que são meus, que eu estou auxiliando, meus mentorados, estão tendo avanço nos processos. E eu tenho um compromisso, todos eles. Vai para um processo de seleção, eu estou ali ao lado deles para faça a simulação. Teve um desses que outro dia, era domingo à noite, eu me dispus a ajudar porque eu tinha entrevista na segunda de manhã. E ele foi, e ele passou naquela entrevista. Isso para nós, para mim, para o meu time, é o nosso propósito. A gente tem que ter habilidades comportamentais. Você tem que desenvolver uma resiliência, uma disciplina de comunicação, de impacto mesmo, para não parar nos primeiros não. Por favor, gente, não deixe isso acontecer na jornada de vocês. Não desistem dos nãos que vocês vão receber, porque a gente recebe muito mais não ao longo da vida do que sims. Falando isso aqui para vocês com muita responsabilidade, com carinho, com maturidade. E eu falo sempre, eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço, porque eu tenho propósito. Eu sou extremamente bem realizado na indústria farmacêutica. Eu consegui algo que eu sou grato a Deus, mas eu consegui fazer algo que a indústria farmacêutica me deu, por isso eu tenho muita gratidão, eu tenho muito carinho de ver talentos dentro da indústria farmacêutica. Eu não sei como é que você olha para você mesmo hoje, como é que você vê as suas habilidades técnicas, como é que você se posiciona tecnicamente para um processo de seleção que você busca, seu perfil, as suas habilidades de seleção, se você se sente segura ou seguro para um processo através de, desde o início, da primeira etapa do LinkedIn, desde aquele início. E eu não sei como é que estão as suas habilidades comportamentais para você lidar com a sua, com o impacto da sua comunicação. O fato é, eu estou falando aqui de pilares que ajudam você a sair de uma zona de dúvida se você tem ou não perfil para você viver a experiência. Agora, de fato, a indústria farmacêutica não tem espaço para todos aqueles que querem. Por exemplo, nós temos aquele grupo networking ali da Nexo, que eu acho sensacional. O André acompanha o grupo, eu acho que ele é uma maravilha ajudando pessoas. Volta e meia, pessoas me chamam no privado, às vezes eu respondo, às vezes eu não consigo, porque eu não consigo tempo, mas eu fico pensando um pouquinho que a gente faz pelas pessoas, para enxergar. Muito bom. Hoje, quando um gestor me mandou um convite para eu ajudasse ele a indicar algumas pessoas para ele, eu fiquei pensando sobre isso. Que responsabilidade. Mas não tem nada melhor do que você compartilhar conhecimento. Tudo que eu falei para vocês aqui está inteiramente conectado com esse momento que a indústria farmacêutica busca. Gente que querem dar o próximo passo com inovação. Eu, eu quero encerrar essa aula. Diz para vocês que é uma aula rápida, uma aula gostosa, mas que você saia daqui certo que não precisa de grandes coisas, você precisa de simplesmente enxergar e ter consciência que precisa ser feito algo para você realizar seu sonho e não desistir. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha equipe, nós temos um trabalho de mentoria em grupo, mentoria one-to-one. Eu sempre recomendo que em grupo, para quem está começando, é melhor. Eu não sei se a Solange está aqui ainda. Solange, você está aqui ainda?
Sim, Olivar. Você está terminando o seu grupo. O que que você me fala sobre o que que a mentoria em grupo pode acrescentar para alguém que está vivendo essa experiência e até como é que você lidando com isso? Você pode falar para o pessoal? Pessoal, boa noite. Eu faço parte da mentoria do Olivar e eu posso dizer para vocês assim que só façam. É muito maravilhosa, é um despertar mesmo, muitos insights. Eu hoje eu estava até compartilhando com a Jaque Olivar. Ela me mandou mensagem perguntando, né, algumas dicas A e aí Jaqueline que eu está com a comentei gente com, aqui? acho que ela está ainda. Não sei Ah, se tem a ela está. Jaqueline aqui. Tá. Isso. Hoje eu estava até trocando uma mensagem com ela sobre a questão do LinkedIn, né? O André me ajudou muito com o LinkedIn. Hoje o meu LinkedIn é visitado o tempo inteiro por pessoas que estão na indústria farmacêutica. Eu até falei com a Jaque hoje que a minha meta agora é ser alvo dos recrutadores. Então, assim, eu estou estudando um pouco mais quais são, né, os pontos que eu preciso ali filtrar, melhorar. Mas assim, a mentoria me despertou, é um sonho para mim, eu tenho certeza que eu vou realizar, mas é como o Olivar falou, a gente tem que ter essa paciência, né? E a gente precisa estar preparado. O mercado é muito competitivo, então não adianta você ficar queimando cartas, você precisa se capacitar. Porque, igual eu falei com vocês aqui agora, o mercado é muito competitivo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, né, assistindo uma aula, talvez uma outra pessoa não tenha a disponibilidade de assistir uma aula, mas tem um outro meio, né, que está tentando ali se capacitar. Mas a mentoria em grupo é, assim, fantástica. Quem tiver a possibilidade de participar, vai abrir uma nova turma agora, né, Olivar, em fevereiro. Então, assim, Vou não. abrir o dia 10. Aliás, o Osmar está aqui, ele vai participar dessa turma. Osmar, bom ter você aqui. O Osmar vai e a Adna, cadê a Adna aqui também? E a Tá, Jaque também vai estar, Aqui. né, a Olivar? Jaque também vai estar. A Oiê! Jaque Vou, também. também, A também vou Jaque também vai estar. participar. Então, Isso Ah, assim, mesmo. é muito bom mesmo. Eu recomendo. Independente, gente, a mentoria, independente da indústria farmacêutica. É uma mentoria que faz você despertar para a sua vida, tanto profissional como pessoal. Coisas que eu aprendo aqui, eu aplico no trabalho que eu estou atualmente. Então, nada que a gente aprende fica, né? Assim, a gente não perde Tá com certo. conhecimento, a gente só ganha, a gente amadurece, a gente se profissionaliza. Nossa, é sensacional. Sou suspeita, né, Olivar? Eu sou suspeita. Ah, mas gente, a Solange está ali, ó. Está quase, a gente está quase Em para a gente nome realizar de esse sonho. Jesus, gente, eu vou Vai. conseguir, eu vou conseguir. Eu fico muito feliz, gente. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma aula que eu trouxe para vocês, né? E eu vou deixar vocês bem à vontade para assim, depois conversar com o André, comigo, tirar dúvida, independente se você vai fazer mentoria comigo ou não, tá, gente? De verdade, eu não tenho pretensões de ficar empurrando nada para ninguém. O que eu quero dizer para vocês é: não desista dos seus sonhos, se prepare. Se prepare. Faça algo. Não tente fazer as mesmas coisas, não. O mercado está competitivo, o mercado em si, o mercado brasileiro, hoje tem, sei que a área de banco, que era um grande negócio, hoje está bem retraído. Muita gente de banco está migrando para a indústria farmacêutica. E quer queira sim ou não, a indústria farmacêutica tem salário bom, tem carro, tem suporte, tem muitos benefícios e área de carreira. E olha, isso você tem que ter clareza para você enfrentar um processo de seleção. Muita gente acha que é só a primeira etapa de um processo. Normalmente, um processo da indústria farmacêutica ele passa por quatro, cinco etapas. Desde a triagem de currículo, entrevista com o RH, entrevista com o gerente, cada um tem uma dinâmica, cada um precisa se preparar. Então, assim, não é fácil mesmo, não é, mas é possível. E se vocês se conectarem aqui nessa noite, vocês estão aqui, eu já fui pensando o diferencial que vocês têm no mercado. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui. Então, isso para mim faz muito sentido e com toda a responsabilidade que eu tenho, meu time tem, para ajudar a realizar sonhos. Volto a dizer, não tem vaga para todo mundo. Esse negócio de prometer vaga para todo mundo não tem. Agora, quem se prepara tem muito mais chance. Sabe? É isso que eu quero que vocês saibam. E perguntas, agora eu vou abrir para vocês para perguntas, né? Então, o que vocês tiverem de perguntas, fiquem à vontade.
Eu estou aqui para qualquer pergunta que vocês quiserem, né? Pode perguntar. Como eu disse, não sei tudo, mas se puder, vai lá, Esther.